Oi, gente, meu nome é Luan Machado, eu sou professor de português brasileiro e hoje eu vou contar para vocês sobre um cara que morava aqui onde eu moro, no Rio Grande do Sul. O nome dele é Érico Veríssimo e ele é um grande nome, ele é um escritor muito importante para a literatura gaúcha. A gente já vai entender o porquê. Mas, ao longo da vida dele, ele foi se tornando cada vez mais um grande nome dentre os escritores da literatura brasileira também. Érico Lopes Veríssimo nasceu no município de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, no dia 17 de dezembro de 1905. Apesar da família dele ter posses de terras, o que garante um futuro promissor, ou garantiria um futuro promissor, infelizmente, devido a uma crise que foi ainda mais agravada pela separação dos pais, o Érico começou a trabalhar bem cedo. Ele teve que começar a trabalhar bem cedo em função disso. Em 1920, o Érico se mudou para Porto Alegre, a capital aqui do Rio Grande do Sul, e infelizmente ele teve que voltar para a cidade natal dele devido à separação dos pais. E foi aí que ele realmente começou a trabalhar. Algumas das coisas que o Érico trabalhou são balconista numa seguradora e mais tarde no Banco Nacional de Comércio. Depois disso, com 20 anos, ele e um amigo se tornaram sócios e abriram a Farmácia Central. Infelizmente, mais uma vez, os negócios não deram certo e eles decretaram falência em 1930. Mas, como a gente diz em português, tem males que vêm para o bem. Essa falência fez com que ele se focasse em uma área que tem mais a ver com literatura. E por causa disso, ele começou a dar aula de inglês e começou a trabalhar com traduções. Lá por 1929, 1930, ele volta para Porto Alegre mais uma vez e ele é contratado pela revista do Globo. Logo em seguida, ele é promovido a diretor dessa revista e ele se torna gerente do departamento editorial da Livraria do Globo. Então ele consegue um emprego na área e sobe de cargo rapidamente. Em 1932, Érico produz e publica a sua primeira coletânea de contos que se chama Fantoches. Nos anos 40, o Érico decidiu sair do país, ele decidiu ir para os Estados Unidos e o motivo foi para fugir da censura instaurada pelo Estado Novo aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, ele acabou dando aula de literatura e de história do Brasil na Universidade de Mills College, em Oakland, na Califórnia. E ele retorna para o Brasil mais uma vez em 1945. Em 1953, ele ocupou um cargo de diretor no Departamento de Assuntos Culturais da União Pan-Americana, nos Estados Unidos, e 3 anos depois voltou para o Brasil. Então, como vocês podem perceber, o Érico foi e voltou, morou no Brasil e nos Estados Unidos muitas vezes. Em 1961, ele teve um infarto, mas se recuperou logo em seguida. Em 1964, uma data extremamente importante na história do Brasil, ele se manifestou apoiando a democracia em oposição ao golpe militar. Em 1975, ele faleceu em Porto Alegre. Isso é um resumo extremamente curto e simplificado da vida e obra de Érico Veríssimo. Vocês podem pesquisar mais sobre ele, mas aqui eu gostaria de falar especificamente de 3 obras e uma delas é muito especial para mim. Quando eu era adolescente e eu comecei a ler na escola, porque algum professor pediu, teve um livro em especial que eu lembro até hoje, quando eu retirei ele na biblioteca e quando eu li pela primeira vez, eu não consegui parar de ler até acabar. Eu queria muito descobrir qual era a próxima parte da história, o que ia acontecer com os personagens, e isso me deixou extremamente empolgado. Então eu acho que isso é uma coisa especial. A forma com que ele escreve, a forma com que ele escrevia, era uma forma que te prendia. Quando a gente lê algo escrito por Érico, a gente fica preso, no bom sentido, porque a gente quer saber mais, a gente quer saber o que vai acontecer. Essa obra, sobre a qual eu estou falando, é a obra Olhai os Lírios do Campo. Ela foi escrita e publicada em 1938. Para mim,
essa é uma das obras mais importantes, pessoalmente, porque foi com esse livro que eu descobri que eu gostava muito de ler e que eu queria ler mais livros. Então eu devo essa ao Érico Veríssimo, porque ele despertou essa curiosidade e essa vontade de ler em mim. Érico Veríssimo é considerado um escritor modernista, ou seja, dentro do modernismo. E tem uma obra que, se vocês pesquisarem em qualquer lugar, vocês vão encontrar ela como sendo a obra-prima do autor. Estou falando de O Tempo e o Vento, que é uma obra que foi dividida em 3 romances que foram lançados ao longo de muitos anos e, juntamente, formam uma história que conta mais ou menos 200 anos de história do Rio Grande do Sul. Então essa obra ela tem uma importância extremamente grande, não apenas do ponto de vista literário, mas do ponto de vista histórico também, e por isso é tão especial. A obra O Tempo e o Vento é dividida em 3 romances: Continente, de 1949, Retrato, de 1951 e Arquipélago, de 1961. Essa trilogia, O Tempo e o Vento, é uma narrativa que conta a história do Rio Grande do Sul, 200 anos de história do Rio Grande do Sul, de 1745 a 1945, em forma de ficção. Em O Continente, basicamente, existe uma narrativa da formação do Rio Grande do Sul através das guerras que marcam não apenas os eventos históricos, mas também o desenvolvimento das personalidades dos personagens principais da história. Vale uma menção especial para a personagem Ana Terra, que é considerada uma das personagens femininas mais fortes da literatura brasileira. Na segunda parte, O Retrato, a história se desenvolve de 1909 a 1915, mais ou menos, e tem como culminância o Estado Novo, tendo em vista que essa obra ela tem como aspecto principal histórias sociais e políticas, tanto do Rio Grande do Sul quanto do Brasil, e algumas coisas ficcionais. Por fim, O Arquipélago foi lançado 11 anos depois da segunda parte, e ele dá continuidade a esses eventos, mas inclui várias datas históricas que aconteceram em 20 anos, como Revolução de 1923, Estado Novo, Coluna Prestes, entre outras coisas que aconteceram nesses 20 anos. Então, nessa trilogia, o autor representa a história do Rio Grande do Sul durante esses 200 anos e, ao mesmo tempo, desenvolve uma trama entre as famílias Cambará e Terra. Essa obra se tornou tão icônica, tão importante, que nessa lista de adaptações para televisão e para cinema das obras do Érico Veríssimo, vocês podem ver que a maioria delas é baseada em O Tempo e o Vento. Érico Veríssimo não apenas escreveu obras incríveis, baseadas em realidade, em fatos históricos, em histórias fictícias, ele tinha uma habilidade incrível de continuar histórias depois de muito tempo, de trazer personagens de dentro de uma obra para dentro de outras obras, continuando o enredo de uma história em um livro anos depois. Ele tinha uma habilidade muito grande com isso. Além de escrever essas obras que até hoje são consideradas extremamente importantes para a literatura brasileira, ele também teve um filho que se chama Luiz Fernando Veríssimo, que também é um autor, e é um autor que eu gosto muito, porque ele escreve obras muito engraçadas. Vocês podem pesquisar sobre ele também. Isso é um resumo extremamente simplificado, mais uma vez, sobre o Érico Veríssimo. Foi um prazer estar aqui compartilhando um pouco sobre um autor do Rio Grande do Sul, que é onde eu moro aqui no Brasil, e eu gostaria de saber o que vocês pensam, o que vocês acham sobre essa abordagem de misturar elementos históricos com elementos ficcionais, com coisas fictícias para criar uma história. Gostaria de saber o que vocês pensam sobre isso e de que forma isso influencia na obra ou na história criada. Muito obrigado por me ouvir, muito obrigado por estar aqui aprendendo mais sobre português, sobre língua portuguesa e sobre literatura brasileira, nesse caso. Eu gostaria de agradecer a Adriana pelo convite. E se vocês quiserem me encontrar na internet, eu tô no YouTube, tô no Spotify, tô em vários lugares. Basta vocês procurarem por Teach Yourself Português, que é o nome do meu projeto. Então, muito obrigado por me ouvir, muito obrigado por me assistir e até a próxima. Tchau, tchau e boa aula!
boa discussão sobre Érico Veríssimo e suas obras. Tchau, tchau.